Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Claro que o assunto do momento é o mercado da bola. Torcedor do Palmeiras na expectativa de novas contratações. O Palmeiras já anunciou o Facundo Torres e também o Paulinho, mas existe a possibilidade de novos jogadores e o torcedor do Palmeiras, mais do que nunca, na expectativa de, quem sabe, novos anúncios, né? A Copa São Paulo também serve de um aperitivo para o começo da temporada. O Palmeiras começou bem e a base do Palmeiras vem sendo uma grande válvula de escape do profissional, né? Muitos jogadores estão subindo e subindo com qualidade, então o torcedor do Palmeiras está de olho. Mas claro, né? Estamos no dia 5 de janeiro, daqui 10 dias começa o Campeonato Paulista, o Palmeiras estreia diante da Portuguesa e os últimos anos o Palmeiras vem sendo o time a ser batido no Campeonato Paulista. Lá em 2020 foi campeão diante do Corinthians. Em 2021 perdeu a final para o São Paulo. E aí os últimos 3 anos o Palmeiras é tricampeão de maneira consecutiva. 22 diante do São Paulo, 23 diante do Água Santa e 2024 diante do Santos. O Palmeiras tenta o tetracampeonato, que seria inédito em sua história. E inédito também é essa situação que eu me deparei já projetando o Campeonato Paulista. Bom, não tenho certeza absoluta, mas acredito que seja inédito. Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, os 4 clubes grandes aqui de São Paulo, começam a temporada com técnicos estrangeiros. O Santos, que viveu o martírio da Série B, conseguiu voltar e contratou o Pedro Caixinha, o português Pedro Caixinha, que fez um trabalho interessantíssimo no Bragantino, já chegou fazendo uma limpa, né? O Galo, o diretor de futebol, foi mandado embora. O Arzu, preparador de goleiros, foi mandado embora. O Marcelo Fernandes, que era auxiliar, também foi mandado embora. Foi contratado o César Sampaio ali para auxiliar técnico fixo da comissão do Santos. Então, o Santos já projeta uma nova temporada. Claro que o torcedor está bastante preocupado porque jogadores até então não foram anunciados, né? E existe ainda a possibilidade de algumas saídas, que é o caso do Jair, zagueiro menino da base, que pode ir para o Botafogo. O torcedor está preocupado, mas Pedro Caixinha é um nome bastante interessante, né? O São Paulo, que também não teve uma temporada legal, continua com o argentino Luiz Ubeldia. Claro que foi bastante questionado se continuaria ou não no comando do São Paulo, mas a diretoria deu esse voto de confiança. Classificado para a Libertadores na fase de grupos, Luiz Ubeldia começa um trabalho do início e projeta aí um 2025 São Paulo campeão da Libertadores. Ele que falou, não sou eu que estou falando. São Paulo teve algumas saídas também, né? O Wellington, final de contrato, o Wellington Rato foi pro Vitória. Volta do Oscar aí, que é um nome de peso, podemos dizer assim, né? Que volta ali para jogar do lado do Lucas, do Caleri. O Rafinha, que acabou saindo do São Paulo, se eu não me engano, foi ao Coritiba, deu mais uma esticada aí na sua carreira, muitos diziam que ia se aposentar. Falando do nosso rival, o Corinthians, termina a temporada com o Ramon Dias, que chegou e o começo do trabalho não foi bom. O Corinthians estava próximo do rebaixamento, mas depois de algumas contratações interessantes, né, como o Carrilho, Martínez, o próprio Memphis, deu uma sobrevida para o Corinthians, e o Corinthians deu uma arrancada, terminou muito bem a temporada, se classificando para pré-Libertadores. Ramon Dias continua no Corinthians para 2025, e claro, o Palmeiras com o trabalho mais longevo aí com o Abel Ferreira, desde o final de 2020, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O Palmeiras também passando por uma mudança, né? A saída de Dudu, Gabriel Menino foi para o Atlético Mineiro nessa negociação com o Paulinho. Palmeiras ainda na expectativa de novos nomes, né? Mas é claro que um ciclo se fecha, né? Com a saída do Dudu, foi pro Cruzeiro, e o Pedrinho lá no Cruzeiro tá montando um time bastante interessante, badalado. Se vai dar certo a gente não sabe, mas bastante badalado, né? E vem sendo essa a postura dos times brasileiros, né? Essa coincidência em São Paulo mostra que o Campeonato Paulista será bastante equilibrado. Acho que o Palmeiras não terá... É difícil até a gente falar em facilidade, mas o Palmeiras eu acho que não terá não será o único time protagonista no campeonato. O Corinthians terminou muito bem a temporada, o São Paulo vem fortalecido. O Santos, que ainda precisa mostrar as cartas para 2025,
principalmente em contratações. O Palmeiras muda o perfil, claro que as contratações do Facundo Torres e do Paulinho chamam bastante atenção, mas o Palmeiras não pode parar por aí. Mas que é interessante todo esse momento do futebol brasileiro, né? Eu não vou saber de cabeça aí todos os técnicos, né, estrangeiros, mas no final da temporada o Gabriel Milito era técnico do Atlético, o Flamengo teve muitos treinadores estrangeiros, né, como Jorge Jesus, Domenech, Paulo Souza, o próprio Corinthians com Antônio Oliveira, o próprio Vitor Pereira, que também passou pelo Flamengo. O Vojvoda faz um trabalho incrível no Fortaleza. O próprio Arthur Jorge, que veio aí pro Botafogo, já foi embora. Como o Luiz Castro também fazia uma temporada incrível lá em 2023. Então, essa tendência do futebol brasileiro parece que está cada vez mais escancarada para todo mundo. Claro que alguns clubes brasileiros ainda acreditam em alguns treinadores, como o Atlético Mineiro repatriou o Cuca, o Tite, que voltou pro Flamengo, agora tá sem time também, é um nome forte no mercado. Mas que é interessante esse número, né? Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, os 4 clubes gigantes começam o Campeonato Paulista com técnicos estrangeiros e, sem dúvida nenhuma, é uma curiosidade. E a gente tem que parar para pensar quais são os novos nomes no futebol brasileiro, né? O Roger Machado fez um final de campeonato interessante pelo Inter. O Fernando Diniz derrapando no Cruzeiro, quase foi demitido, mas o Pedrinho segurou a bronca e começará pelo menos a temporada no Cruzeiro, né? O Atlético Mineiro trouxe aí o Cuca de volta, mas é claro e nítido que a safra de técnicos no futebol brasileiro passa por uma mudança, uma situação atípica, e vamos ver o que vai acontecer aí nesse Campeonato Paulista. E tenho certeza que vai ser bastante disputado, e o torcedor do Palmeiras nessa expectativa para, quem sabe, conquistar o título novamente, mas não vai ser nada fácil, beleza? Faço convite para você, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações. Tamo junto, DNA Palestra, é nóis.